preço de um carro. Vamos lá? Bom dia, estamos aqui hoje para mais uma live IPO, é a 14ª live que nós estamos fazendo, tá bom? E eu sou a doutora Mariana Furtado, sou médico otorrinolaringologista e trabalho aqui no cirurgião crânio-maxilofacial, por isso que eu estou aqui hoje, e trabalho aqui no IPO. Bom dia, meu nome é Gabriel Zorron, eu sou médico otorrinolaringologista e cirurgião crânio-maxilofacial. Nós dois atuamos aqui no hospital na cirurgia crânio-maxilofacial e vamos falar sobre o tema de hoje, que é a disfunção de articulação temporomandibular e alterações crânio-maxilofaciais. Para começar, Gabriel, você quer falar um pouquinho sobre a nossa área de atuação, a cirurgia crânio-maxilo? É importante a gente falar, não entrar direto no tema, porque a gente, às vezes, não é tão conhecida assim nessa área de atuação da medicina, que é a cirurgia crânio-maxilofacial, que é hoje uma área de atuação médica reconhecida pelo MEC desde 2005. E essa área de atuação pode atuar os médicos cirurgiões plásticos, cirurgiões de cabeça e pescoço, e o médico otorrinolaringologista, desde que faça uma formação a mais. Né? É porque, inclusive, como a otorrino trabalha com as questões de ouvido, nariz e garganta, então, são muito comuns, às vezes, as queixas serem comuns. Então, o otorrino acaba atuando nisso e a gente, como uma área de atuação mais específica ainda. É importante a gente ressaltar que a gente não é uma especialidade odontológica, né? Nós não somos dentistas, somos médicos, mas que muitas vezes precisamos fazer um tratamento multidisciplinar para os nossos pacientes e aí sim temos que atuar junto às vezes com o dentista, ortodontista, cirurgião bucomaxilofacial, profissionais também como da fisioterapia, da fonoterapia, que atuam conosco, atuam conjunto para o melhor tratamento para o paciente. Tá? A gente tratar das doenças do crânio e dos maxilares. Né? E quais são esses problemas? No que a gente atua, Gabriel? O médico cirurgião crânio-maxilofacial, ele faz atendimento aos pacientes que têm problemas na articulação temporomandibular, as famosas disfunções da articulação temporomandibular, a famosa DTM, e atua também nos hospitais que têm trauma, que atendem em emergência, tratando os traumas de face, né? É o especialista que faz essa parte da medicina. E há 10 anos já, para mais, a gente já tem hoje, dentro da cirurgia ortognática, um dos tratamentos que tem boa solução na apneia obstrutiva do sono, o avanço maxilomandibular. Então, a gente também atua na apneia do sono. Né? Na medicina do sono como uma opção no tratamento. A gente trabalha também, às vezes, em alguns pacientes com malformações, né? Então, às vezes, temos pacientes que a gente acompanha praticamente desde o nascimento, né? Algumas alterações dentofaciais, então, que são alterações das arcadas dentárias, do posicionamento das arcadas, que também a gente acaba atingindo, e atuando também em alguns tumores, tanto benignos quanto malignos, quando eles, como a gente atua em toda a área do crânio e maxilar, então a gente acaba trabalhando também em algumas dessas patologias, tá certo? E a disfunção da articulação temporomandibular, Gabriel, o que você me diz sobre ela? É o nosso tema de hoje, né? A disfunção da articulação temporomandibular. É importante a gente entender sobre ela, né? O que é a anatomia normal. A gente tem esse joelhinho no rosto, né? Que eu gosto de falar. Para o paciente entender um pouco melhor, eu falo que esse é um joelhinho que a gente tem aqui no rosto, que tem muita similaridade no nosso joelho de baixo, né? Assim como o nosso joelho de baixo tem uma cápsula articular, que é a cápsula sinovial, que envolve a articulação, que contém e produz o líquido sinovial, que é uma graxa para o funcionamento da articulação ficar mais suave, assim como o joelho de baixo. E também a gente tem esse disco de cartilagem, que se interpõe entre a cabeça da mandíbula e a fossa articular, essas estruturas ósseas que tem o amortecimento do seu movimento por esse disco de cartilagem, que é muito similar ao menisco de baixo, né, ao nosso menisco do joelho de baixo. E os problemas que trazem problema nessa região também vão trazer os problemas na articulação temporomandibular. Eu gosto de fazer essa analogia justamente para o paciente entender mais sobre o que traz o problema nessa articulação temporomandibular. Igual aquele ou aquela paciente que tem um problema
por uma artrite, artrose, no joelho, no tornozelo, no punho, dedo da mão, ele pode ser um outro alvo desse problema, um outro alvo de artrite, artrose, como esse exemplo aqui. O segundo problema, eu falo que é um desnivelamento, né? Aquele paciente que tem um piso ruim e o joelho sofre. Aqui em cima, a Mariana gosta de fazer analogia. Eu costumo falar que é como uma pessoa que caminha aí com um sapato de um salto diferente, né? Então tá um salto alto de um lado, um salto baixo do outro. Então essa alteração da pisada, essa alteração do caminho, gera um mancar que acaba gerando uma alteração na nossa articulação. Eu gosto de falar que nesse joelho de cima a gente não tem só 2 pés, né? A gente tem 32 pés para estarem bem ajustados para que o joelho trabalhe melhor, não é? Porque aqui não vai ser o único problema, mas é uma das contribuições que levam a alterações na face, alterações na região do joelho e do rosto. A Mariana faz a analogia do salto alto, eu gosto de fazer a analogia com um jogador de futebol que é manco. Imagina um jogador de futebol que tem uma perna 10 centímetros menor do que a outra e vai jogar um campeonato de futebol. Você entende que no final do campeonato o joelho do cara vai estar desgastado, não tem o que ser feito. Então, muitas das vezes aqui é bom pensar no ajuste do piso, né, nos dentes, no encaixe dos dentes, da oclusão. Mas o que é muito mais costumeiro no nosso consultório é a sobrecarga. Para entender isso daqui, eu peço para o paciente entender um maratonista que vai correr 42 km. Já é uma sobrecarga. Agora pensa que esse maratonista pesa 300 kg. Você consegue entender que é uma baita de uma sobrecarga para esse joelho, certo? É interessante fazer exercício físico? Mas todo paciente que está com sobrepeso sabe que se for fazer uma atividade mais pesada, o joelho vai sofrer, vai correr, vai sofrer. Como que a gente transporta isso para esse joelho de cima? Você imagina como que você põe 300 quilos nessa articulação? Apertando, né? Aquele paciente ansioso. Quando a gente, ao invés de estar com os dentes afastados, um pouquinho desencostados, quando a gente encosta o dente, a gente já está sobrecarregando a nossa articulação. Mesmo com uma pressão pequena, a gente já está acontecendo isso, principalmente por um período prolongado de tempo. E às vezes em momentos, em épocas de maior tensão, maior estresse, que a gente aperta com mais força, então aumenta ainda mais essa sobrecarga. Então a nossa articulação é como o joelho que está correndo, que está num paciente que tem sobrepeso. Então a nossa articulação fica sobrecarregada por essa alteração muscular, essa tensão muscular que a gente acaba exercendo. Eu gosto de falar que os dentes só foram feitos para se encostarem durante a mastigação. Nem para falar a gente precisa necessariamente encostar os dentes. Não é ficar com a boca aberta, os lábios podem estar encostados, não tem problema, é saudável, a gente tem que respirar pelo nariz. Mas os dentes não precisam estar encostados. Você fica com os dentes cerrados, encostados, sobrecarregando, é uma sobrecarga que a articulação não é feita para receber, não aguenta receber essa articulação, né? Essa sobrecarga. E o que isso vai trazer? Isso, quando a gente tem então, essa sobrecarga, essa alteração na articulação, gerando uma disfunção, a gente pode ter alguns sintomas que são os mais comuns, embora existam vários outros, que é dor, tá? Então é uma dor na articulação, uma dor próxima à TM, que muitas vezes é irradiada para o ouvido, então o paciente vem com uma queixa de dor de ouvido e na verdade é uma dor por conta da articulação, uma dor da TM. Dor de cabeça, tanto na região nossa temporal, quanto às vezes na região frontal, que às vezes o paciente até pensa, eu estou com uma sinusite, tenho um problema. E pode ser por conta da articulação, então dores, às vezes muito comum também os quadros de barulho, de estalos, então a gente abre a boca e faz um barulhinho. Às vezes o paciente nem sabe que isso é um sintoma, é um sinal de que tem algum problema. Faz um barulho. Crack, né? crack. Mas às vezes isso é a queixa que traz o paciente pra gente. Nossa, quando eu estou mastigando eu faço muito barulho, quem está do lado até fica incomodado. Então barulhos quando a gente faz a movimentação da boca, abrir, fechar, mastigar, é um dos sintomas. Um zumbido também, que é aquele barulhinho que às vezes está no ouvido, que incomoda muito às vezes alguns pacientes e pode ser relacionado a alterações da articulação, a disfunção. Então, o paciente, nossa, é muito comum, como a gente está aqui no hospital de otorrino, a gente receber pacientes com quadro de zumbido e uma certa dificuldade, às vezes, para abrir a boca, para abrir e fechar a boca, mastigação,
Às vezes os pacientes apresentam cansaço também ao longo do dia, quando vai às vezes falar, cansaço na região da boca, na mastigação, ou cansaço para mastigação. São o que a gente acaba tendo bem frequente, né? Eu gosto de explicar para o paciente que aqui o que a gente atende, por exemplo, zumbido, mas muita dor no ouvido também. O paciente vai aqui, a gente tem um hospital que tem muitos otorrinos, né? Um hospital basicamente de otorrinos, mas o paciente chega lá, doutor, eu estou com uma dor no ouvido, e o otorrino vai lá já achando, tem um otite, alguma coisa, vê, a membrana timpânica está linda, não tem nenhuma infecção na região, mas o paciente, mas doutor, eu tenho dor no ouvido. É importante entender, eu gosto de fazer o paciente entender esse problema. Doutor, eu não tenho problema no ouvido, mas o meu dor está no ouvido. A gente tem nessa região uma área muito sensível, que tem e é inervada por esse nervinho que é nervo trigêmeo, sai o nervo mandibular. O nervo mandibular, ele tem um trajeto que passa no meio de toda a musculatura mastigatória. E um ramo desse nervo mandibular é o aurículo temporal, que vai pegar ali no ouvido. O paciente necessariamente vai ter uma dor no ouvido, no ouvido, mas o problema não é no ouvido. É igual o problema no ciático, né? Sim. O problema está ali na coluna, mas dor vem no bumbum, na coxa ou lá no dedinho do pé. Reflete em outro lugar da dor. Reflete, irradia ali para aquela região, né? E quais que são os tratamentos, Mariana? Bom, os tratamentos são diversos. É importante que a gente pensar que o tratamento tem que ser individualizado, né? Então não é uma coisa assim, não existe uma receita de bolo para os pacientes, né? Então primeiro a gente tem que fazer o diagnóstico, saber de onde vem essa disfunção da articulação, se ela é mais articular, se ela é mais muscular, tem que fazer tá? essa divisão. E são vários os tipos de tratamento. Então, desde medicamentos até para um quadro agudo, né, uso de anti-inflamatórios, relaxantes musculares, ou medicamentos que às vezes ajam, às vezes na causa, algum medicamento até para evitar o estresse, então isso pode acontecer. Aplicação de algumas substâncias, tanto articular quanto na musculatura, né, a toxina botulínica às vezes entra como uma possibilidade do tratamento. Existem procedimentos que às vezes são até minimamente invasivos, então que a gente já mexe diretamente na articulação, mas de uma maneira sem fazer uma cirurgia aberta, né? Eu gosto de falar com o paciente que primeiro de tudo a gente tem que ter uma noção corporal, né? O paciente tem que entender sobre o seu funcionamento da sua articulação, para poder melhorar. Eu muito frequentemente o paciente sai no meu consultório e a orientação fala, a base do tratamento é aquilo que a gente conversou, desencostar os dentes. Tá? A articulação, como é um joelho, às vezes eu faço analogia com o amortecedor do carro, né, ali a região do disco e tudo mais. Se você está com um carro que está desalinhado, está desnivelado, a graxa do amortecedor está velha, você vai fazer, fez alinhamento, fez balanceamento, mas é um carro que aguenta 1000 quilos na caçamba, mas você coloca 10.000 quilos. Não vai ter o que a gente fazer. Então, assim, primeiro de tudo, vai ter que desencostar os dentes. Muitas das vezes aí a gente age, né, atua com esse paciente com multidisciplinaridade, manda para outros pacientes, manda para um psicólogo fazer a terapia cognitiva comportamental, porque é um hábito ruim, né? Sim. E faz a TCC, terapia cognitiva comportamental, e o paciente consegue entender que aquilo faz mal para ele e aos poucos, se policiando, começa a parar com esse hábito que faz mal. Manda para o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, para fazer uma liberação miofascial, melhorar aquela musculatura, conseguir atuar diretamente nessa tensão. O fisioterapeuta atuando também aí, o médico acupunturista, paciente que tem dor crônica nessa região, atua com essa parte também. E a parte odontológica com também, né? Então, a gente precisa, às vezes, encaminhar o paciente para um ajuste oclusal correto. Então, às vezes, pode precisar fazer, sim, um tratamento ortodôntico. Às vezes, para ajudar a diminuir essa pressão, existem os dispositivos oclusais, que são a famosa plaquinha, né? Que, quando bem indicada e quando bem realizada também, isso é importante, que ela acaba ajudando. E, às vezes, cirurgias maiores também. Tem alguns casos que a gente precisa fazer uma cirurgia da articulação ou uma cirurgia para correção da mordida, né, que são as cirurgias ortognáticas, que ajudam nesse ajuste da oclusão quando só, às vezes, o tratamento ortodôntico não é suficiente, tá certo?
Sim, sim. Muitas vezes, até em casos mais graves, existe até a troca da articulação pelas próteses. Sim, existe né? a prótese de articulação. Sempre um pouquinho mais à frente. A gente tenta sempre o menos invasivo para preservar a articulação e pensar que o paciente tem que prevenir os seus problemas. Né? De acordo com o problema, a alteração que o paciente apresenta. Certo? Mas muitas das vezes a gente precisa atuar, né? Nessas alterações. Corrigindo isso. Então, às vezes, uma das causas, né, uma das coisas que isso pode gerar, isso depois a gente pode até programar uma live para falar disso, a gente vai só citar agora, são as alterações dentofaciais ou as alterações na nossa oclusão, da nossa mordida. Então, que são quando os pacientes às vezes não têm um encaixe da mordida corretamente, ou por alguma alteração dos maxilares, né, alteração da maxila, da mandíbula, tanto relacionada ao tamanho ou ao formato, né, certo? E aí a gente tem as cirurgias ortognáticas que podem vir para corrigir isso. Então, a gente classifica, tem o paciente que é o classe 1, classe 2 ou classe 3, dependendo da alteração que ele tem. E aí, dependendo dessa alteração, a gente faz a cirurgia ortognática para a correção da oclusão, mas que não é a única indicação da cirurgia ortognática, né? Às vezes sim. a gente... Às vezes até o paciente que tem uma boa oclusão, mas um paciente que tem o classe 1 mesmo, esquelético, dentofacial, e hoje a gente tem como opção de tratamento da apneia obstrutiva do sono o avanço maxilomandibular. Eu gosto de falar que com o paciente a gente tem a via aérea que fica atrás da maxila e da mandíbula, igual aquelas mangueirinhas moles, né? A gente tem dois tipos de mangueira, tem aquela que é de borracha, que fica aberta, mesmo não passando um fluxo de água, e tem aquela que é de tecido mole, parou de passar água, ela fecha. Essa é a nossa via aérea. Só que ela fica aberta por conta das conexões que ela tem com a mandíbula e com a maxila. A gente tem a solução hoje de muitos dos problemas de apneia obstrutiva do sono associada à cirurgia de faringe e do nariz com um avanço maxilomandibular. Posicionando tudo isso para frente, a gente tensiona a via aérea e esse paciente para de ter a apneia obstrutiva do sono. Né? Acho que são algumas lives que a gente está dando um breakzinho aí, um gostinho mais para frente, que a gente vai falar, mas era importante a gente falar hoje, né? Porque muitas das vezes está relacionado à avaliação da articulação temporomandibular também. Porque nós temos pacientes que às vezes têm disfunção da articulação até por um problema, por um estresse causado pelo sono, pela apneia do sono. Então, essas coisas acabam sendo concomitantes. Então, a gente tem que sempre pensar no melhor tratamento possível para o paciente. Certo? A gente vai para responder as perguntas. Algumas perguntas. Né? A primeira pergunta foi enviada pela Márcia, a gente vai responder aqui também no vídeo, né? Crianças que fazem uso da chupeta ou chupam o dedo podem ter problemas futuros na sua estrutura facial, levando a uma possível disfunção da articulação temporomandibular ou alterações crânio-maxilofaciais? É uma pergunta que nela já tem até a resposta, né? Ela quer confirmar, né? Ela quer confirmar, ela já sabe bastante, já responde a pergunta nela mesma. É assim, sim, o paciente, aquela criança que usa muito a chupeta, tem classicamente a mordida aberta anterior, né? É um paciente que já desenvolve uma alteração maxilofacial desde cedo, que, como a gente já falou algumas vezes aqui, eu gosto de falar, o melhor tratamento sempre é a prevenção dele. Tá? Se a gente não desenvolver essa alteração, a gente não vai precisar abordar mais para frente, muitas das vezes até com a ortopedia facial ou com a ortodontia pediátrica, que vai tentar melhorar. Melhorar isso. Né? Ou no futuro uma cirurgia ortognática, que é o que a gente prefere que não precisar fazer, né? Não precisa chegar só vai fazer se necessário realmente. Mas se essa criança já não chupa a chupeta, não chupa o dedo, não desenvolve essa alteração, consequentemente ela não vai desenvolver o problema na face. E esse problema na face, na oclusão, consequentemente pode sim trazer um problema na articulação temporomandibular. Né? Isso é uma coisa que tem muito a ver também com a atuação do otorrino, né? Porque agora, estou até vendo, agora chegou a próxima pergunta. Qual que é a importância da boa mastigação e boa respiração para a boa saúde? É fundamental, né? Então, assim, para começar, para mastigar, para a gente ter uma boa qualidade de vida, a gente precisa estar mastigando bem, se alimentando bem. Então, a disfunção da articulação temporomandibular tem que ser
tratada, tem que ter, para que permita sempre que o paciente possa mastigar bem, se alimentar bem. E a mastigação também acaba revelando, uma alteração da mastigação revela, às vezes, problemas da articulação. E para um bom desenvolvimento nosso, das estruturas nossas faciais, a maxila e a mandíbula, a respiração é fundamental. Então começa desde criança, desde a criança que às vezes está lá chupando, usa chupeta e tal. É importante que a gente respire sempre pelo nariz e permaneça a maior parte do tempo com a boca fechada, com os lábios fechados. Isso permite que a gente tenha um bom desenvolvimento crâniofacial. Então, o otorrino atua também nisso, atua com isso. Então, a criança que respira pela boca, ela pode ter alteração, ela pode ter uma alteração no formato da maxila. E isso acaba atrapalhando a mordida dela, atrapalha a alimentação e a respiração também. E o desenvolvimento como um todo. Então, tem tudo a ver a boa respiração, a mastigação, a qualidade de vida e o desenvolvimento. O meu côndilo desgastou e a cartilagem saiu do lugar, foi para trás. Só uso placa à noite. Está certo isso? Nesse caso, a gente pensa em uma alteração da articulação temporomandibular que levou a um deslocamento do disco, né? Uhum. São duas perguntas numa só, né? O deslocamento do disco é uma das alterações que precisam ser abordadas, se há necessidade de algum tratamento complementar com cirurgia ou não. E o uso da placa. Eu gosto e prescrevo para o meu paciente, converso e indico o colega dentista que faz a placa miorrelaxante acrílica, o dispositivo interoclusal que usa à noite. Por quê? Durante o dia não há nada que substitua para mim o que a gente chama de se policiar. Tá? Uhum. O paciente tem que ter a noção corporal e tem que desencostar os dentes, saber que aquilo faz mal para ele e ele tem que desencostar. Os dentes não foram feitos para ficarem encostados durante o dia todo. Ele tem que deixar os dentes desencostados, senão ele vai sobrecarregar a articulação e gerar cada vez mais problemas. E você se policiar durante o dia, não apertar o dente durante o dia, é a principal maneira de você não apertar o dente à noite. Uhum. Tá? Aí você entra com a placa no momento que você está inconsciente. É importante até a gente falar das diferenças de placa, né? Tem placas que são utilizadas que não inibem o apertamento, né? Elas, na verdade, funcionam como barreira. E elas, às vezes, até pioram. Então, se às vezes a placa é muito ela é mole, macia, às vezes até essas placas de clareamento o paciente usa, na verdade, elas até pioram pela estrutura dela, elas fazem o paciente apertar mais. Então, o ideal é que seja uma placa rígida, habitualmente de acrílico, que possa ajudar, enquanto o paciente está inconsciente à noite, que ele não aperte. Raríssimos os casos que a gente orienta o paciente a usar durante o dia, mas assim, é exceção quando o paciente, às vezes, mesmo com todo o cuidado, mesmo com o tratamento, até a psicologia, né, a psicoterapia, não consegue desencostar. Às vezes ele tem um trabalho que demanda uma concentração e ele não consegue. A gente tem até hoje em dia aplicativos que ajudam nisso, que lembram as pessoas de desencostar os dentes. Então, o ideal é que durante o dia não encoste os dentes, permaneça a maior parte do tempo desencostado e a placa ajuda à noite. Eu falo para os pacientes que essa plaquinha mole vira um chiclete na boca à noite, né? Um chiclete mastigando, você vai sobrecarregar a articulação, no outro dia você vai acordar ainda pior. Né? Então, por isso que às vezes o paciente, coloquei plaquinha e piorou. Vai ter que ver que plaquinha, né? Que dispositivo foi esse, que material foi esse, porque isso pode acontecer sim. Certo? Mais uma pergunta. O uso do aparelho pode piorar essa pressão nos dentes e causar dor? Bom, o aparelho, aí nesse caso, muito provavelmente é a ortodontia que está falando, né? Pelo que a gente comentou agora, o correto posicionamento dos dentes faz parte, né, integra também um dos tratamentos, tá? Então, às vezes, a ortodontia tem que ser necessária. Só que, às vezes, durante a ortodontia, enquanto está tendo uma transição na posição dos dentes, e essa transição é o que a gente quer, né, essa mudança na posição, pode levar, às vezes, a alguns pontos de pressão, algumas instabilidades na mordida que podem piorar o apertamento e podem provocar dor. Às vezes melhoram também, às vezes pelo fato de estar usando o aparelho ortodôntico,
o paciente não tem tanta força para morder, não tem tanta força para encostar, e ele fica até melhor durante o tratamento, e quando tira o tratamento, quando está acabando, volta a ter o apertamento e volta a ter dor. Então, sim, às vezes pode acontecer, mas a gente tem que entender que é algo tratamento necessário a longo prazo, né? Pensando no tratamento. Tá certo? Encaminham para terapia fonoaudiológica com toda certeza. Sim. É um paciente muito complexo, é um paciente que precisa dessa multidisciplinaridade, precisa de acesso à sua estrutura fonatória, à sua estrutura de mastigação, e com a terapia fonoaudiológica, acesso às terapias miofaciais, liberação miofacial, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta são profissionais que auxiliam muito no nosso tratamento do nosso paciente, né? Sim. Tá certo. Então, muito obrigada por enquanto, né, as perguntas. A gente gostaria de falar que a gente vai ter uma próxima live, vai ser na próxima quinta-feira, dia 3 de setembro, às 11h30, com o grupo da cirurgia da face, que eles vão falar sobre rinoplastia, otoplastia e blefadoplastia. Vão ser com os nossos amigos, o Dr. Enio Murilo Dal Negro e o Dr. Vinícius Tomadon Bortoli. E a gente gostaria também de enfatizar que nós estamos tendo o atendimento presencial aqui no IPO. Então, se você tem algum problema, tanto da parte de otorrinolaringológica ou da parte crâniofacial, né, já que a gente falou sobre isso agora, pode vir aqui ao hospital. Nós estamos tendo uma triagem na recepção, então são separadas as recepções. Então, pacientes com sintomas de Covid, febre ou contato, entram por uma área. Tem uma área específica do hospital para isso. Determinada para a gente atender esses pacientes que são Covid, né? Não estão deixando de serem atendidos, mas não interferindo, não deixando com que os nossos consultórios possam ser atendidos livres de Covid. Tá bom? Pode vir. E a gente está com pronto atendimento otorrino infantil também, tá? Então, a gente está tendo um melhor atendimento, um atendimento mais agilizado para esses pacientes, também para que a gente possa resolver os problemas, que as queixas otorrinolaringológicas continuam, então pode trazer que é seguro vir esse paciente aqui com a gente. E a gente lembra também que nós não estamos só aqui no Água Verde, na sede do Hospital IPO, né? Nós estamos distribuídos por todas as unidades, acabamos de inaugurar essa semana uma unidade nova, a unidade do Champanhar, e estamos em algum lugar perto de você, a gente tem uma unidade IPO. Inclusive nós atuamos até com a nossa área de atuação em outras unidades também, tá certo? E temos também a opção da teleconsulta, então pelo site do HipoConnect a gente pode estar atendendo os pacientes que são de Curitiba ou que são de fora e às vezes tem uma certa dificuldade para chegar aqui. Podem, por favor, entrarem no site, a gente está fazendo a teleconsulta, que agora está regulamentada, tudo direitinho, tá certo? E essa live, esse vídeo vai ficar disponível também no IGTV, no Instagram do Hospital IPO e também no canal do YouTube do HipoConnecta. Alguma dúvida que não foi esclarecida aqui hoje, é um tema bem complexo, a gente deixa o canal aberto para caso tenha mais alguma pergunta ou comentário, a gente deixa a disponibilidade. Tá certo? Obrigada e um bom dia para todos.